Ultimamente, eu tenho visto algumas fanarts e vídeo edits de personagens de marionetes que me lembravam muito aqueles seriados infantis, tipo Vila Sésamo e Cocoricó. Mas isso aqui tá mais pra Don't Hug Me. Até que está fazendo sucesso razoável nas plataformas como TikTok e Instagram. E curiosa como sou, eu fui pesquisar em tudo que pude e descobri tudo sobre essa suposta ARC, que aliás se chama Welcome Home. Welcome Home, de acordo com o site criado por fãs anônimos, era um programa infantil de marionetes feito pelo estúdio The Playfellow Workshop, que foi transmitido por um canal americano desconhecido em 11 de outubro de 1969. Os episódios geralmente começavam com Wally apresentando o tema do dia antes de se encontrar com os outros personagens, os outros vizinhos, que se juntariam a ele em suas aventuras até o final do dia, que significaria o fim do show. Todos os personagens tiveram segmentos notáveis e recorrentes que foram espalhados por toda a duração do show, como Ed Deer criando artes e ofícios, Sally Starlet realizando peças teatrais ou Wally Darling, que pintava um quadro com a ajuda de outros membros do elenco. O espectador era frequentemente considerado um vizinho especial, com Wally falando com ele regularmente. O sucesso de Welcome Home parecia estar estabelecido em meio a outros programas de televisão, por sua arte visual, histórias cativantes, marionetes notáveis e personagens animados. No entanto, foram perdidas, incluindo supostas mercadorias, anúncios, discos de vinis e livros ilustrados retratando há momentos dos episódios. Uma coisa suspeita, uma coisa estranha, que pelo que diz aqui, Welcome Home era um programa bem famoso, chegou até fazer produtos e está bem marcante em meio ao horário dos programas da televisão. Mas, por algum motivo, ele foi retirado ao ar, além de terem excluído totalmente os produtos ou qualquer tipo de registro sobre a existência desse programa. Por enquanto, não tem teorias de como isso aconteceu, porque, pelo que parece, não só foi retirado do ar, como também a empresa foi fechada, e sem nenhuma teoria ou algum motivo revelado por enquanto. Mas vamos falar agora sobre quem são esses anônimos fãs e como eles conseguiram os materiais que eles registram nesse site. Welcome Home Restoration Project é uma equipe de indivíduos anônimos que não se identificam por nome ou imagem, dedicados a compilar, restaurar e arquivar os poucos que sobrou de matéria desse programa. Como eles começaram as pesquisas sobre essa Lost Media? Eles dizem que foram atraídos inesperadamente. Todas as informações que são encontradas nesse site foram extraídas de documentos descobertos em envelopes de cores vivas. E todos esses envelopes têm dentro todas as matérias guardadas sobre amontoados e cobertos com tinta e mais tinta. Além disso, os voluntários restauraram e recriaram a maior parte do que foi encontrado nos documentos e transformou em artes digitalizadas. Mesmo assim, estão super gratos por serem os primeiros a experienciar essa jornada. Mas isso machuca. Por que eles criaram esse site especificamente? Eles esperavam que esse site chamasse a atenção de alguém que já tenha visto esse programa antes e pudesse contar detalhes a mais sobre ele. Se isso não fosse possível, apenas queriam que pessoas conhecessem essa Lost Media. Isso dói em você também? Quando abri a primeira carta, eu senti, eu ouvi. Abri. Eu quero isso fora, vou tirá-lo. E os personagens desse programa são Wally Darling, é o personagem de maior destaque em Welcome Home, pois costuma ser o foco de mercadorias, publicidade e está presente em todos os episódios e livros. Seus segmentos eram focados em desenhar e pintar com os espectadores. Sally Starlet, ela é uma bombeira
que está disposta a deixar sua imaginação correr à solta, em nome de uma nova aventura. Embora, felizmente, ela tenha uma boa cabeça sobre os ombros e talvez pode-se dizer uma disposição ensolarada. Sally foi a estrela mais brilhante do céu, ainda mais do que aquelas que a cercavam. No entanto, ao olhar para um corpo celeste próximo de seu lugar, ela sabia que havia ainda outros lugares onde ela realmente não brilharia e caiu de cima como uma estrela cadente. Frank Franklin, indiscutivelmente o vizinho mais inteligente de Welcome Home, é um rato de biblioteca com experiência em borboletas. Apesar de ser o mais mal-humorado e barril curto dessa colorida vizinhança, é bom ter alguém tão organizado e prático no meio do grupo, afinal. Ele constantemente aparece com uma rede de caçar borboletas ou um livro na mão. E ele sempre aparece com uma pergunta e não sabe a resposta. Então sempre buscam ele para ter uma resposta concreta. Pop Brady é talvez a vizinha mais frenética, exausta e emplumada de Welcome Home. É tipo uma galinha meio avestruz que sempre pensa no pior resultado de uma situação agradável. Então, nunca é demais ter um vizinho com um band-aid na mão. Pop havia vivido com sua família em um ninho que havia sido escondido em uma árvore oca no fundo da floresta. Mas ela acabaria crescendo em um grau impressionante. Então, ela se mudou para um celeiro vazio em Welcome Home, do qual daria um toque de pássaro. Julie Joyful é a moradora mais feliz de Welcome Home, em meio a um arco-íris de vizinhos coloridos. Isso realmente diz algo. Otimista, boba e sempre pronta para brincar com seus amigos. Nunca há um dia chato em Home enquanto ela está por perto. Além de ser, a melhor amiga de Frank. Julie era um monstro de arco-íris que supostamente veio das profundezas que estava os arredores de Home. Ela morava com sua família em uma caverna, mas procurou uma vida própria e se mudou de lá para Home. Ed Geer é o melhor carteiro de Welcome Home, embora seja, na verdade, o único. Apesar de ser um sujeito meio desajeitado e esquecido das coisas, Ed adora seu trabalho e sempre consegue entregar as correspondências todos no prazo. Ed era um carteiro que se mudou para Home de uma cidade distante para estabelecer uma agência de postal lá, que era conhecida como Ed Post Office. Apesar de ter uma origem escrita, Ed nunca havia declarado o nome correto de onde veio ao longo do show. A piada corrente muitas vezes o fazia declarar um lugar que na verdade não existia, seguido por uma admissão de não se lembrar dele, além de formar um suposto casal com Frank. Rod Pillar é o lojista mais amigável e feliz de Welcome Home. Essa lagarta colorida, conhecida por sua loja, carismático, perspicaz e extraordinariamente alegre, sempre parece ter tudo o que seus vizinhos precisam por um preço imbatível. Sua bodega foi batizada de Hold Place e alternativamente conhecida como Bugdega por Barnaby. Hold se originou de um caroço de maçã em uma árvore ao lado de seus muitos irmãos e irmãs, muitos dos quais ele mencionava de improviso uma infinidade de nomes durante a exibição do programa. Barnaby Beagle é o vizinho mais engraçado de Home, sempre pronto com uma piada ou até mesmo uma observação engraçada. Esse grande beagle azul sempre sabe como se divertir. Era o piadista que deixou a vida na fazenda para se mudar para Home, na qual ele chama de cidade grande. Ele era um cachorrinho órfão que foi adotado por The Chicken That Crossed the Road, literalmente a galinha que atravessou a rua, e se chama Miss Beagle, o que provou ser uma motivação para ser um artista. Considerado o nono vizinho pelo Wally, é a sua casa chamada
Home. Aparentemente, ela não pode falar, pois as ilustrações mostram Home falando apenas em onomatopeia, tipo crack, squeak, bang, com a sua janela, a sua porta, tipo que nem a casita de Encanto. Mas, pra mim, ela me lembra mais a Casa Monstro. Depois dessa apresentação toda, é hora de revelar os segredos escondidos pelo site. Tem algumas partes destacadas. Se juntá-las, vai formar um código que você coloca depois do link do site. Mas isso eu falarei mais tarde. Tem uma parte do site que você pode mandar uma mensagem e depois vai ser mostrada em um mural de mensagens por fãs. E algumas dessas placas têm algumas imagens, alguns desenhos de PNG que, se você pressionar, vai aparecer o nome do PNG e será tipo uma frase. E essa frase é dita pelo próprio Wally em todas elas. Uma diz: "Você não pode mais escrever aqui. Você está me procurando." Bobagem, bobagem. Se você clicar na parte sombria, vai aparecer uma imagem do Wally, que talvez esteja, como posso dizer, ou adorando ou só suplicando. Agora, voltando a um tópico importante, são os códigos. YWXOEV mostra uma imagem da casa Home e um gif de óleo aparecendo. Todos esses olhos são do Wally. EOVWXY. Ele mostra uma televisão de tubo passando uma tela estática. Mas o bizarro nela é que, se você ver bem, você consegue ver os mesmos olhos e ainda alguns ruídos macabros. WOXYVE aparece uma imagem de um suposto roteiro, só que está todo embaralhado. E ao redor tem alguns GIFs e um específico, ele buga e fica totalmente vermelho. VOYWEX mostra YXWVOE mostra uma imagem de um GIF de telefone. Fala que nós chegamos muito longe, mostra um link para você voltar à página inicial do site. Mas se você clicar no telefone, vai aparecer um áudio que parece ser o Wally cantando uma música chamada Beautiful Dreamer. Welcome to me. Starlight and dewdrops are waiting for thee. Sounds of the wind heard in the day. Lulled by the moonlight have all passed away. Beautiful dreamer, queen of my soul. Last while I really was such melody. Gone are the cares of life's busy throng. Beautiful dreamer, awake unto me. Beautiful dreamer, awake unto me. Ha 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 ha. I don't know the other words. That's all Barnaby taught me. Do you like it? That's good, I think. Sim, posso dizer. Vocês já perceberam, que tudo ao redor tem a ver com o Wally. Tanto ele sendo o protagonista, o personagem que tem mais mercadoria, além de se comunicar conosco, ele também faz
faz parte muito presente nos códigos. Ele é o personagem mais suspeito de todos os vizinhos dessa ARG. Tem o segundo site e você tem disponibilidade através desse link. Esse site não tem tanta coisa assim como parecia ser, somente o criador, que se autotitula Clown, agradecimentos pelo Patreon, esse tipo de coisa, e algumas imagens extra que são mais obscuras do que a do site principal. E com essas imagens dá para criar várias teorias. No meio desses agradecimentos tem uma frase que o próprio criador deixou que faz meio sentido no negócio, que diz: uma casa é um lar com 4 paredes e um chão, com um teto acima e uma linda porta na frente. Há uma cama para embalá-lo com segurança à noite e janelas para trazer a luz do sol da manhã. Sua casa é um espelho de quem você é. Uma reflexão que diz como você nunca se afastar do. Dito isso, é hora das teorias. E algumas eu coletei em alguns canais, que são Cupido Plissuri e Muercitini. Não sei se eu consegui pronunciar direito, mas eu coletei essas teorias e eu vou pôr os créditos dos canais deles embaixo. E eu recomendo vocês também a verem e apoiar eles de qualquer forma. Algumas teorias pode ser que o Wally pode ser uma vítima de Home por causa de sua personalidade inocente e ingênua. Foi facilmente manipulado e controlado por Home e virando um tipo de prisioneiro dela, sendo obrigado a fazer coisas sem sua vontade. Talvez porque ele descobriu algo que não devia, como o motivo pelo qual o show foi retirado ao ar. Pode ter sido o único que lembra alguma tragédia que aconteceu no passado, mas que não pode contar a ninguém. O Wally pode estar consciente que está em uma página na web. Isso mostra que ele olha bastante para a tela, ao contrário de outros personagens. Os olhos dele aparecem frequentemente nos lugares e no momento em que ele fala com a gente, parece estar olhando para nós, mas mesmo ele dizendo que não consegue nos ver, sabe que alguém está observando. A Home pode ser, na verdade, uma entidade demoníaca que está castigando o Wally e manipulando, e fazendo, por sua vez, manipular o resto dos habitantes para não suspeitarem de nada. Agora a última que eu tinha dito antes, sobre a frase que o criador deixou no outro site sobre a casa ser um reflexo de quem nós somos, etc. E parando para analisar a casa de cada vizinho, todas elas são fiéis às suas características e gostos pessoais, sabe? São todas detalhadas e decoradas com ornamentos, mas a do Wally é diferente. Além de ter uma espécie de portal, dentro dela, ou apenas uma escuridão vazia quando você usa a versão mobile do site, ela não é detalhada, não é tão colorida assim. Ela tem aqueles olhos no lugar da janela, realmente refletindo essa parte de olhos e tudo mais. Pode ser o verdadeiro reflexo de Wally. Mesmo não tendo tantos detalhes, a casa foi feita especialmente para ele e que combina com o interior provavelmente sombrio. Bem, por enquanto é isso. A ARG ainda é recente, é nova, então não tem tanta coisa assim para se dizer, mas qualquer tipo de atualização eu vou trazer. Espero que vocês tenham gostado. Todos os créditos estão no link abaixo e eu espero que a fandom brasileira de Welcome Home cresça bastante. Eu vou ficando por aqui. Tenham um bom dia, boa tarde e uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Falou!